Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Cláudio Souza, hoje trazendo o nosso resumo da nossa terceira lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical de Adulto deste segundo trimestre. O título desta nossa terceira lição é Ciúme, o mal que prejudica a família. Nossa primeira lição pegou como exemplo ali Abraão e Sara, e o título foi Quando a família age por conta própria, pegando o exemplo ali da atitude precipitada de Abraão e Sara, dando sua serva Agar para deitar com seu esposo Abraão, para cumprir a promessa de Deus, tentando antecipar os planos de Deus, e as consequências desta decisão precipitada perdura até hoje, com árabes e judeus em constantes conflitos, descendentes de Ismael e descendentes de Isaac. Conflitos que duram há gerações e gerações e gerações, por causa de uma decisão precipitada. A nossa segunda lição, o título foi A Predileção dos Pais por um dos Filhos, e pegamos como exemplo o filho de Abraão com Sara, Isaque, e sua esposa Rebeca. Rebeca era mais achegada a seu filho Jacó. Isto não quer dizer que Rebeca não amasse seu filho Esaú, mas era mais achegada a Jacó. Já Isaque era mais achegado a seu filho Esaú. Também não quer dizer que Isaque não amasse a Jacó. Amava sim, mas era mais achegado a Esaú. Esaú era o predileto de Isaque. Disfunções nas famílias que a palavra de Deus nos deixa como exemplo para não copiarmos. A palavra de Deus é extraordinária. Ela não omite os defeitos, os erros de grandes homens e mulheres de Deus, para nos mostrar que eles foram humanos, que erraram, e para nos deixar o exemplo do que não fazer também. E hoje, nesta nossa terceira lição, com o título Ciúme, o mal que prejudica a família, vamos pegar também a história de outro patriarca, justamente envolvendo ali Jacó, o filho de Isaque, com Raquel. Por causa dessa situação, Jacó, nós vimos na lição passada, Jacó teve que fugir para Padã Arã, para a terra de seu tio Labão. Labão era irmão da sua mãe, Rebeca, porque o seu irmão Esaú havia jurado tirar-lhe a vida quando os seus pais não estivessem mais vivos, porque Jacó, juntamente ali com o plano da sua mãe, enganou a Esaú na questão da bênção da primogenitura. Por causa disso, Jacó teve que fugir. Voltou, muitos anos depois, casado, com 2 esposas e com muitos filhos. E um desses filhos, José, é o personagem principal nessa nossa história aqui, nesta nossa terceira lição, falando sobre ciúme.
ciúme no meio da família. O nosso texto áureo está registrado na Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso ou revoltoso, tendencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A nossa verdade prática: o ciúme é a obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção, muitas vezes danosa. O nosso texto bíblico em classe está registrado em Gênesis, capítulo 37. Aqui na nossa referência, aqui na nossa revista, ele está pontuando Gênesis 37, versículo do 1 ao 4, versículo 11, versículo 18, 23, versículo 24 e versículo 28. Ou seja, lê o capítulo inteiro, o capítulo 37 inteiro. Vai falar ali sobre a história de José, dos sonhos de José e das consequências do ciúme dentro da família. José foi vendido como escravo e nós conhecemos a história. Depois de muitos anos, Deus elevou José a governador do Egito e José teve que lidar com seus irmãos muitos anos mais tarde. Então, essa nossa lição, essa nossa terceira lição, que é registrada aqui em Gênesis, como referência a Gênesis capítulo 37, vai tratar da questão do ciúme no meio da família. Nossa primeira lição, novamente, falou sobre uma decisão precipitada, que foi a questão de Abraão e Sara envolvendo ali Agar. Nossa segunda lição, a questão da predileção dos filhos, ter filhos favoritos ou filhos mais achegados do que outros. Isso não pode acontecer dentro de uma família, que cria traumas emocionais terríveis. E hoje também sobre a questão dos ciúmes, que não deixa de ser um privilégio também, uma predileção para determinado filho. Neste caso aqui, José. Quando esse episódio aqui aconteceu, José tinha 16 anos, era um adolescente. Jacó tinha 12 filhos. Tinha já 12 filhos. Só que José nasceu quando Jacó já era idoso e também foi filho da sua esposa querida, a Raquel, aquela que ele amou desde o momento que a viu pela primeira vez. José era filho de Raquel. E Raquel, depois que deu à luz, no momento de dar à luz ali ao irmão de José, a Benjamim, a Raquel faleceu. Então, Jacó se apegou muito aos filhos que ele tinha com Raquel, a sua esposa amada. Então, o ciúme é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções, não sendo administrada, equilibrada, gera conflitos terríveis no meio da família. Os objetivos desta nossa lição é refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos e compreender que o homem precisa orientar o seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu,
no nosso canal Discipulando com a Bíblia. Se inscreva, ative aí o sininho de notificações, compartilhe nossos vídeos e deixe seu comentário, seu joinha, tá bom? Ciúmes, uma emoção humana que precisa ser controlada. Todos nós, de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde, sentimos ciúme de alguém ou de algo. Isso é natural. O problema é quando o ciúme gera conflitos dentro da família ou em quaisquer situação que venha a ocorrer. Quando ele é descontrolado, traz sérios prejuízos para aqueles que estão envolvidos. A história dos filhos de Jacó não é só comovente, mas dramática também. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. Um resumo aqui da história: os irmãos jogaram José numa cova, um poço, porque a intenção era tirar-lhe a vida por causa do ciúme, da inveja. Obviamente que Deus estava intervindo nesse processo. O mais velho, o primogênito ali de Jacó, Rúben, não queria, não estava concordando com aquilo. E quando Rúben saiu neste momento, que lançaram Jacó ali no poço, Rúben saiu para tentar encontrar uma forma de dissuadir os seus irmãos de tirar a vida do jovem, do seu meio-irmão. Só que quando Rúben voltou, os outros irmãos já haviam vendido José para uma caravana de midianitas, de ismaelitas que estava indo para o Egito. José foi vendido como escravo para esta caravana que levou-o ao Egito. Chegando no Egito, Deus conduzindo os passos daqueles que temem, que não negam a sua fé. É importante, um exemplo para nós. E no Egito, José foi comprado pelo capitão do exército de Faraó, Potifar. Deus cuidando de José, mesmo em meio àquela situação. José foi colocado como administrador da casa do seu senhor. Houve aquela situação mais tarde com a esposa de Potifar querendo se envolver sexualmente com José. José foge, é acusado injustamente. Que situação desse jovem? Vai parar no calabouço, na prisão do Egito. Deus está com José. José se torna administrador daquele lugar. E no momento certo, Deus eleva José a governador da maior potência do mundo naquela geração, naquele tempo. Essa é a história de José. Mas para José chegar até ser elevado a governador do Egito, José passou por maus um bocado, situações terríveis. Então, essa é a história, a questão do ciúme, a questão de ter um filho predileto, tudo isso aconteceu nessa família disfuncional de Jacó. Jacó, que Deus depois mudou o nome para Israel. José deletava todas as más ações, ele delatava, na verdade, todas as más ações dos seus irmãos ao seu pai. Jacó mandava José observar seus irmãos. Tudo aquilo que os irmãos de José, os seus meios irmãos faziam,
de errado, José tinha a incumbência de levá-lo, de contar para o seu pai. Eles o viam José como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje, nossa lição, tem por objetivo tratar desses aspectos envolvendo a questão do ciúme, a questão da predileção de um filho, como nós vimos na lição passada, e as consequências de uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes, pode ser desastrosas. E foi exatamente isto que ocorreu com a família do patriarca Jacó. O nosso primeiro tópico tem como título a falha no tratamento dos filhos. A falha no tratamento dos filhos. Nosso texto bíblico está em Gênesis 37, e aqui vai falar em Gênesis 37. Vemos que Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos. Olha a questão do predileção, né? Como nós falamos na nossa lição passada, a predileção de um filho. Dar privilégios a um filho em detrimento dos outros. Isso é um erro gravíssimo. Em Gênesis, lemos que Jacó amava a José mais do que a todos os seus irmãos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Sim, pode ser também. A Gênesis 37 vai contar que José era o filho predileto, amado de Jacó. Também não quer dizer que Jacó não amasse os seus outros filhos, mas por José ser filho da sua amada Raquel, e ainda mais por Raquel já ter falecido, Jacó se apegou mais ainda a seu filho. E esta situação provocava ciúmes dos outros filhos. Jacó tratava José com muito mimo, muito cuidado. E isso não acontecia com os outros filhos. Logo, isso gerou ciúme no meio da família, entre os irmãos. E como eles não poderiam prejudicar seu pai, intentar o mal contra seu pai, tentaram contra a vida do seu meio-irmão, contra a vida de José. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. José tinha os sonhos, contava para os seus irmãos e para seu pai. E a Bíblia vai falar que seu pai, Jacó, guardava aquilo no coração, não entendendo, mas notando que Deus estava intervindo no propósito, no processo. E José, Deus tinha algo preparado para o seu jovem, para José. Então, enquanto José contava os seus sonhos, os seus irmãos se iravam, o seu pai guardava aquilo no seu coração. Independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que Jacó havia gerado. Então, o mesmo amor que ele teria que ter com José, ele teria que ter com os demais filhos. Daí esta família disfuncional, desestruturada, foi a família de Jacó. Vejamos, um dos seus filhos, o seu primogênito, Rúben, deitou com a concubina do pai.
com Bila, uma família disfuncional. Então, nesta nossa segunda lição, nós estamos falando a respeito do problema que foi gerado pela predileção também na família de Jacó. Isso aconteceu na nossa segunda lição com os pais de Jacó, Rebeca e Isaac, envolvendo ali Esaú e o próprio Jacó. E aqui nessa história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos. As consequências graves dessa prática vieram dentro da família. Coisas terríveis aconteceram na família de Jacó por causa deste cuidado a mais, desta predileção para um filho em detrimento dos outros. Que sentimento aqueles outros filhos não tinham? Qual ciúmes aqueles filhos não tinham? Da falta do carinho, eles invejavam o carinho que o pai dava para o irmão. Porque o pai não agia assim com eles. É lógico que, mais cedo ou mais tarde, algo iria explodir. Eles não tinham como fazer o mal no seu pai. O ódio, o rancor brotaram contra o seu meio-irmão. O ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores. Uma clara atitude de preferência. Isso provocou ciúmes nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Não o tratava como tratava José. José era o 11º filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, que vieram a ser as 12 tribos de Israel mais para frente. Mas uma família complicada. Então a palavra de Deus ela nos ensina e através desses exemplos nos ensina a agir de outra maneira. Então a palavra de Deus tem respostas e ensinamento para tudo. Tudo que precisarmos, se meditarmos, se olharmos com cuidado, pedir ao Espírito Santo para iluminar nossa mente, a gente aprende coisas impensáveis na palavra de Deus. E hoje estamos aprendendo a como não agir na nossa família, dando privilégio para um filho em detrimento do outro. Então, o ciúme em meio à preferência. Isso provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. José era o 10º filho, era o 11º filho de Jacó. E quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria contra José. Encheram-se de fúria contra o jovem José e o venderam como escravo. Então a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Como assim? Além desse presente que Jacó havia dado a José, a capa de várias cores, também havia os sonhos de José que os colocava sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. José teve 2 sonhos. Em um deles, os figos ou os molhos de trigo dos seus irmãos se inclinavam para o dele. Os seus irmãos se inclinavam para o deles. Isso provocou ira nos seus irmãos. E eles indagaram: por acaso nós iremos nos encurvar a ti
Por acaso tu vais nos dar ordem? Tu vais governar sobre nós? E em outra ocasião, o adolescente José, na sua inocência, também contou que teve um sonho, e este sonho as estrelas, ou nesse sonho, a lua e o sol, se inclinavam para ele, simbolizando ali sua mãe, seu pai e Jacó. Indagou ao filho: por acaso eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar diante de ti? Mas Jacó sabia que algo estava acontecendo da parte de Deus. Seus irmãos, os irmãos de José, não tinham essa mesma percepção, esse mesmo discernimento espiritual. E logo gerou ódio, inveja, rancor contra o seu meio-irmão. Quando contado para os seus irmãos, os sonhos fizeram com que eles entendessem que José agisse ou agia com arrogância, a despeito em relação a eles, e por isso o rejeitavam mais ainda. Os sonhos tinham um caráter profético, obviamente, mas seus irmãos não entenderam como uma atitude presunçosa, da parte de José. Lá veio o sonhador. Quando José foi ao encontro deles, a mando do pai, quando avistaram José, apontaram: lá vem o sonhador. Vem mais uma vez para saber o que estamos fazendo para ir nos deletar o nosso pai. E isso foi crescendo no coração dos irmãos de José, gerando esse rancor, esse ódio contra o seu irmão, e as consequências foram terríveis. José era o único filho de Raquel na época do retorno da região de Padã Arã à Palestina, e tornou-se o filho favorito do patriarca. Quando Jacó foi ao encontro de Esaú, colocou Raquel e José no lugar mais seguro da caravana, porque era o filho da sua esposa querida, da sua esposa amada. Nós vemos na primeira lição, Sara era estéril. A promessa foi feita a Abraão quando Abraão tinha 75 anos, e a promessa só se cumpriu quando Abraão tinha 100 anos, ou seja, 25 anos de espera. Daí a precipitação de Sara, cedendo Agar, sua serva, para Abraão. Rebeca também era estéril. Isaac orou aproximadamente ali 20 anos, e Deus ouviu a oração de Isaac, e Rebeca concebeu. Raquel também era estéril. Depois de muita oração, Deus também ouviu o clamor de Raquel, e Raquel concebeu 2 filhos, José e Benjamim. No nascimento de Benjamim, Raquel faleceu. Nosso segundo ponto, o ciúme como a causa de conflitos. O ciúme foi a causa do conflito no meio da família de Jacó. A túnica, um símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feita de fios de linho grosso. Já a túnica colorida que Jacó deu a José o colocava em posição de destaque em relação aos seus outros filhos. Gênesis 37, versículo 3. Sinal de privilégio, né? Isto corroborava o sentimento de predileção de Jacó por seu filho José. O ciúme derivado dessa má atitude do pai promoveu tristes consequências no seio da família do patriarca Jacó, privilegiando um filho em detrimento dos outros. Algo teria que acontecer mais cedo ou mais tarde, e Jacó não se atentou para isto.
O ciúme é o agente do conflito no meio da família do patriarca. Os irmãos de José sentiram-se ignorados pelo pai, preteridos. Seus irmãos, com orgulho ferido por causa desta preferência paterna pelo jovem José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó, nem aguentavam mais ouvir José. Quando José novamente foi ao encontro deles, apontaram: vem um sonhador, vem para nos deletar o nosso pai. Vamos dar um jeito nesse rapaz. Intentaram para tirar a vida de José. Eles se encheram de ódio, de rancor, desejando até mesmo acabar com a vida do jovem, do meio-irmão. Não poderiam fazer o mal ao pai. E tentaram contra o seu meio-irmão. Então, o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor, o ódio geralmente tem no ciúme a sua origem. A inveja, o ódio, o ciúme. O ódio, o rancor tem seu princípio no ciúme. No ciúme. Começa a olhar, começa deixando descer por coração, e aí aquilo vai gerando uma bola de neve, vai aumentando, aí vem o rancor, aí vem a inveja, vem o ódio, e aí vem a doença. Se não for tratado, se não for resolvido, a pessoa vai se definhando. Por isso Jesus nos orienta a perdoarmos, ceder o perdão para sermos curados. Não guarde rancor no seu coração, seja lá o que for. Entregue na mão de Deus, perdoe, seja lá quem for, e viva a sua vida. Porque o dia de hoje passa e não volta mais. Se passarmos o nosso dia com rancor, com ódio no coração, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Pessoas são imperfeitas. Somos feridos, muitas vezes, por quem menos esperávamos, ou de quem menos esperávamos. Faz parte da vida. Somos imperfeitos. Estamos lendo um exemplo aqui do patriarca, o homem de Deus, o homem que lutou com Deus. Deus mudou o nome para Israel, se tornou uma geração, uma nação, o povo de Deus, uma grande nação. Mas tinha falhas, como estamos estudando neste vídeo. Jacó tinha falhas. Então, vamos liberar o perdão e sermos curados interiormente pelo Espírito Santo de Deus. Então, Salomão declarou: o ciúme desperta o furor. Provérbios, capítulo 6, versículo 34. O ciúme desperta o furor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele demonstra que tudo que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. O ciúme é uma obra da carne. O ciúme é uma obra da carne. A extensão do ciúme. Analisamos nesta lição o ciúme na relação entre os filhos ou os irmãos de Jacó, mas o ciúme está presente em muitas outras relações do nosso dia a dia. Por isso ele precisa ser tratado. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras, relacionamentos profissionais, entre tantas situações. Onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade.
há uma insegurança, não se confia e gera um ciclo vicioso. No ambiente onde o ciúme domina, sobra desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúmes, por se tratar de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é uma linha muito tênue. Por isso é necessário ter cuidado, equilíbrio, maturidade e se amar. Se amar primeiro, antes de amar o outro. Tem que se amar, se valorizar. O outro não é posse nossa. Então, quando nos amamos, facilita as coisas. Essa insegurança, este medo, não leva a nada, só leva ao descontrole. Por isso é necessário nos conhecermos, nos valorizarmos. Porque se não nos amamos, se estamos guardando ódio, rancor em nosso coração, nós estamos nos maltratando, estamos adoecendo. Não é o outro que está adoecendo, é você que está guardando ódio, mágoa no coração. Então se ame, se perdoe, seja feliz. Não guarde mágoa no seu coração, porque só causa problema, enfermidades físicas e emocionais e psicológicas e espirituais para você mesmo. Então libere o perdão e se ame. Cuide de você. Então, os ciúmes, quando ele não é controlado, ele gera esta enfermidade interior, esta amargura interior. Então, libere o perdão e viva a palavra de Deus na sua vida. E para finalizar, o nosso terceiro ponto, os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Pessoas prejudicam outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus. Nós vemos lá em Marcos, capítulo 15, a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus atraía a multidão, multidões vinham até Jesus. E Jesus pregava com sabedoria, com autoridade, não era como os fariseus, e eles se sentiram ameaçados. Esse aí está tirando nossa autoridade, vai nos criar problemas. E tentaram várias vezes matar, assassinar Jesus antes do tempo determinado por Deus. Inveja, ciúme, rancor, porque estava perdendo autoridade, estava perdendo o apoio popular. Mexeu na ferida. Então, se alguém está mexendo e tirando da minha zona de conforto, eu tenho que exterminar esta pessoa. Vamos aprender com a palavra de Deus, o ciúme entre os santos de Deus. Que tristeza. O ciúme no ministério. Que tristeza. Por ciúmes se calunia, se difama, ofende o irmão em Cristo, ou até um colega de ministério. Por ciúmes, por inveja, pratica tanta coisa. Onde está o temor a Deus? Onde está o nosso temor a Deus?
Por acaso iremos entrar no céu com ministério? Não, no céu só vai entrar lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não iremos entrar no céu pelo cargo que temos, pela posição que exercemos no ministério. Não, não vamos entrar no céu por causa disso. Vamos entrar no céu porque aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Aceitamos o convite, reconhecemos o Senhor Jesus como Filho de Deus, como aquele que tira o pecado do mundo pela fé e deixamos as práticas do mundo. Não é porque sou pastor, sou bispo, sou diácono, sou presbítero, sou líder de departamento, sou dirigente de ciclo de oração, sou professor de EBD, que eu vou entrar no céu. Não. Só vai entrar no céu quem estiver com suas vestes limpas. Não é com o coração cheio de rancor, de ódio, de amargura, de ciúmes, inveja. Vamos tratar nosso coração. Vamos tratar nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer lá aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25: Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns contra os outros. Precisamos vencer este ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Vamos vencer essa situação, ocupando nossa mente com a palavra de Deus. O que pensamos e o que está em nosso coração. Jesus vai dizer que o que contamina o homem é o que sai de dentro do seu coração, da sua boca. O que é que está dentro do nosso coração é rancor, é ódio, é inveja. Vamos tirar isso de dentro de nós e deixar o Espírito Santo nos tratar. Novamente, se ame, se valorize, cuide de você, tire essa podridão de dentro de você e seja feliz. Seja feliz, a vida é muito curta. A vida é muito curta para vivermos uma vida de amargura, de rancor, essa raiz de amargura dentro do coração. Libera o perdão e verá as coisas mudando na sua vida. Acredite. Então, Paulo diz: não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja, né? Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus para vencer o ciúme. O que pensamos é o que está em nosso coração. É o que está em nosso coração. O que está em nosso coração é que vai determinar as nossas ações. Está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. O que está no nosso coração é que vai determinar as nossas ações. Em segundo lugar, saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de nossa vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar uma ajuda pastoral com base na palavra de Deus. Esse homem de Deus vai te orientar. Procura um sacerdote, seu pastor, seu líder, e converse. Alguém que seja equilibrado, tenha maturidade para te ajudar. Alguém que não vai sair contando para uma para outra, mas que vai te ajudar. Vai orar com você, vai aconselhar. Mas libere o perdão. Tire essa raiz de amargura do seu coração. Então, o aconselhamento pastoral com sabedoria vai ajudar nesse processo de cicatrização, né? Paulo vai dizer novamente em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, o amor
é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, a palavra de Deus ainda é o melhor antídoto contra essas emoções negativas, de ciúmes, de inveja, de rancor, de amargura. Os irmãos de José tentaram assassinar o sonho do rapaz, mas Deus tinha planos maiores para José. E o que aconteceu? Os irmãos de José tiveram que se inclinar, realmente se inclinaram. O sonho de José se cumpriu, mas José não lançou no rosto deles. José os perdoou. Todo o mal que eles fizeram. José não guardou rancor no seu coração. E Deus tratou, elevou a um cargo de governador da maior potência da época. E José não jogou, guardou a amargura no seu coração. José se amou. Mesmo naquela situação desfavorável, José se amou. Então se ame, se cuide. A vida é muito breve para passarmos nossos dias amargurados. Paulo nos orienta novamente, aconselhando-nos a andarmos dignamente e evitarmos contendas e ciúmes. Romanos capítulo 13, versículo 13. O único modo de deter o poder destrutivo dos ciúmes é se envolver, deixar-se envolver na presença do Senhor. Desenvolver o fruto do Espírito em nossa vida. E o primeiro deles é o amor. Se amar. Jesus vai dizer que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Não deseje o mal para o outro. Se ame, se valorize. Vamos tirar essa raiz de amargura do nosso coração. E ciúmes, vamos tratar. Quando a gente novamente nos amamos, nos valorizamos, já estamos tratando destas questões que só nos adoece. Ciúmes precisa ser tratado, precisa ser curado. O mal que prejudica a família. Quando o ciúme é exagerado, ele só traz malefícios para a pessoa que se uma e para a outra. Vamos aprender com a palavra de Deus. Amém? Deus em Cristo te abençoe.